Bom dia, boa tarde, meu irmão, boa noite. Eu não sei que momento você está assistindo esse podcast, mas eu sou o pastor Klaus Piragini e eu quero convidar você para estar comigo aqui, aprendendo um pouco mais sobre liderança. Tempo bom, tempo da graça do Senhor, tempo para a gente crescer junto. Quero convidar você agora para estar seguindo esse podcast. Nós já estamos aí em mais de 20, 25 episódios. Você pode segui-lo pelo YouTube, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo iTunes. Não esquece de compartilhar e ajudar a gente a espalhar um pouquinho esse aprendizado junto, que é a liderança. No tema de hoje eu quero falar de um assunto bem pertinente. Nós estamos ainda em quarentena, passando pela pandemia de 2020, e eu acredito que muitos de nós aí estamos repensando as nossas paixões. Então o tema de hoje é paixão. Começa agora podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: paixão. Uma das coisas importantes da gente entender é que a paixão é aquele sentimento, aquela emoção, aquela perspectiva de você ter aquele entusiasmo para fazer algo. Você não medir esforços, você não conseguir parar, você está completamente absorvido em fluxo, porque você está fazendo algo que você é apaixonado. A gente costuma dizer que esse entusiasmo todo, esse fogo, essa vontade, esse desejo, essa necessidade de fazer, nós chamamos de paixão. Hoje eu estava assistindo um programa com a minha filha, desses que a gente chama de Shark Tank, né, que é para empreendedorismos e investimentos, e um grupo de jovens tinha começado uma empresa promissora, muito bacana, diferente, e estava apresentando para aqueles chamados tubarões, né, que eles falam, para conseguir investimento. E um dos tubarões fez uma pergunta: por que vocês entraram nesse ramo? Por que vocês estão trabalhando com esse produto? E um deles disse: olha, nós estávamos precisando fazer alguma coisa, queríamos empreender e nós escolhemos esse ramo por ser altamente lucrativo. Então o rapaz que fez a pergunta, o empreendedor, o que é empreender, né, o que é investir, na verdade o investidor, ele disse: olha, eu esperava que vocês iam dizer que era porque vocês eram apaixonados por isso, pelo produto e por aquilo que vocês fazem, e não porque vocês estavam fazendo isso porque era uma maneira de vocês terem renda, terem recursos financeiros. E ele não quis investir no produto porque ele não viu paixão nos empreendedores. Isso é interessante porque a gente pode achar que isso foi um pouco radical, mas eles estavam indo bem, tinha sucesso. Mas a questão é que a paixão é o gás para você continuar depois de um certo tempo, é o gás depois que os problemas começam a vir. Quem é apaixonado suporta, não desiste, resiste a vários tipos de intempéries e problemas. Quem é apaixonado não para no meio do caminho. Isso é importante para nós porque muitas vezes a gente não pensa no que a gente realmente deveria estar fazendo, aquilo que arde o nosso coração. Eu costumo dizer que paixão é o que arde o nosso coração. Paixão é aquilo que a gente gosta de fazer e que nos faz alegres, envolvidos, felizes para fazer. Um exemplo disso, eu vou citar para vocês uma frase do John Maxwell, que é um grande líder, um grande treinador de líderes. John Maxwell, ele diz assim: o que leva as pessoas ao topo? O que leva a assumirem riscos, irem um pouco além do esperado e fazerem o necessário para atingir objetivos? Não é o talento, é a paixão. Paixão é mais importante do que um plano. A paixão cria fogo, promove combustível. Ainda vou conhecer uma pessoa apaixonada que perdeu a energia. Desde que haja paixão, não importa se ela fracassa, não importa quantas vezes ela cai, não importa se os outros se opõem a ela ou se as pessoas dizem que ela não pode ter sucesso. Ela continua e aproveita o máximo o talento. O talento que tem, seja qual for, ela é uma pessoa com talento extra e não para até ter sucesso. Então, a pessoa com paixão, ela aproveita o máximo, ela não para, ela não desiste, ela não se intimida diante das dificuldades. Isso é importante para nós porque muitas vezes a gente está preocupado em fazer uma carreira, em construir um projeto, em desenvolver um plano, como esses jovens que eu citei do programa de televisão, que na verdade eles
não tinham a paixão pelo produto, eles já estavam preocupados em como eles iam vender. Eles deixaram claro que tudo aquilo que estavam fazendo era para captar, desenvolver, crescer um pouco mais, para fazer uma grande venda e se aposentar ou criar um outro projeto, não sei. Mas o que é interessante disso é que nesse tempo de quarentena, o que eu tenho visto é que, ao olhar dessa perspectiva de uma pandemia mundial, muita gente colocou a sua paixão profissional em xeque, colocou o desejo daquilo que faz em xeque. Ou seja, antigamente nós trabalhávamos e usávamos o recurso para viajar, para passear, para construir as nossas casas, e de repente você começa a perceber que a vida é passageira, que nós temos aqui um tempo limitado, que há uma série de situações acontecendo que podem trazer um número enorme de variáveis e problemas que não dá para a gente evitar, e essas pessoas começaram a perceber que o que faziam não era aquilo que ardia o coração, não era aquilo que trazia sonho. Então, ontem conversando com uma amiga, eles estavam contando para nós que na empresa do marido dela, as pessoas estavam pedindo demissão. E como nesse momento, né, de crise, de desemprego, de falta de oportunidades, de tantas dificuldades, poderiam pedir demissão. É porque justamente isso, as pessoas não estavam fazendo aquilo que eram apaixonadas. Isso entrou em choque com a realidade que nós estamos vivendo aqui na quarentena e faz ela repensar se aquilo que elas estão vivendo na sua vida valeria a pena, se o trabalho que elas têm vale a pena. Então é melhor pedir demissão e sair, porque não é o que arde o coração. Tem um outro tipo também de pessoas nesse momento que eu tenho percebido, que começaram a perceber que muita coisa que estavam fazendo não era o desejo do coração delas. E aí elas foram para um outro extremo, nada, não tem paixão de nada, não tem vontade de fazer nada. Porque o mundo vai acabar, porque as pessoas estão morrendo, então a gente não tem mais vontade de fazer as coisas e eles vão abandonando as suas paixões iniciais. Isso é perigoso porque é a paixão que mantém o coração aquecido, é a paixão que faz você continuar vivendo, trabalhando, se exercitando, tentando crescer. Então nós precisamos agora repensar, fazer uma análise, dar um ressignificado a algumas paixões, desejos, projetos que nós tínhamos no nosso coração e que nós paramos de fazer até por conta da pandemia. Então tem coisas aí que você não vai poder fazer agora, mas que você vai poder voltar a fazer. Uma das coisas que eu queria trabalhar é que a maioria das pessoas de alta performance, de alta liderança, procuram pessoas apaixonadas por aquilo que faz. Porque elas já aprenderam, elas já entenderam que o sucesso não vem apenas pela habilidade técnica ou pela quantidade de horas que você está dentro de um trabalho, seja home office ou no escritório. O sucesso vem pela forma como a pessoa é apaixonada por aquilo que ela faz. Pelo número de horas que ela gasta, pelo tempo que ela treina, pela vontade que ela tem de ver o assunto. É como um músico, né? Você já viu um músico, um bom músico? Um bom músico, ele não nasceu tocando, né? Tem gente que acha, nossa, aquele rapaz nasceu para isso, ele toca muito, ele nasceu para tocar. E na verdade não, é porque ele se tornou apaixonado. Eu conheço um jovem lá da nossa igreja que quando ele começou a tocar, ele tocava muito mal, mas ele era tão apaixonado pelo instrumento, ele era tão apaixonado por tocar, aquilo era tão importante para ele, que ele se dedicou horas e horas, e ele ia na igreja e tocava. Você chegava na igreja, ele estava lá no estúdio tocando e aprendendo, e estava sempre com os bons músicos da igreja lá, os melhores, para poder entender como é que eles faziam, fazendo aula. Aquilo se tornou uma paixão, até que hoje ele se tornou um grande músico. Por quê? Porque a paixão levou ele a chegar a isso. A paixão fez ele enfrentar a crítica, fez ele enfrentar as pessoas dizendo que ele não tinha o talento necessário, e hoje ele se torna um grande músico, porque a paixão tem essa força. Muita gente não percebe que é a paixão também que aumenta o salário da pessoa. Olha que interessante. Por quê? Porque quando a pessoa é apaixonada por aquilo que ela faz, ela não trabalha 8 horas por dia, ela não trabalha só o tempo que o chefe manda, ela não vai entender o assunto só porque o patrão mandou pesquisar. Ela é tão apaixonada que ela vai fazendo tantas coisas juntas e buscando. Tem um artigo no jornal, ela está lendo, tem uma revista que fala sobre o que ela compra, tem uma matéria que saiu nova lá no YouTube, ela vai assistir, tem um documentário sobre o assunto que ela gosta, que é a paixão dela, ela vai ouvir o comentário, e tudo isso vai gerando conhecimento, vai gerando jeito de fazer. Vou contar um testemunho pessoal, você me permite?
Quando eu comecei a pastorear, a minha paixão não era pregar, assim. Eu não me sentia um bom pregador, eu não sou muito habilidoso às vezes para falar, eu tenho dificuldades aí na língua portuguesa, e tudo isso era muito pior uns anos atrás. Eu tinha muita dificuldade, inclusive, para terminar uma frase concreta, e falar na linha direta, né? Falar de forma clara, era difícil, muito difícil para mim. Mas enquanto eu não me apaixonei por pregar, por aprender a me comunicar, enquanto eu não desenvolvi uma paixão por isso, o meu crescimento na área de pregação era muito insignificante. Mas quando eu me apaixonei pelos grandes pregadores, eu comecei a entender que uma palavra podia mudar o coração de uma pessoa, que um treinamento podia trazer uma saúde para a vida de uma família e sustento para a casa dessa pessoa, que um encorajamento podia ser a definição entre a pessoa tentar um suicídio e não tentar. Eu me lembro que fazendo um programa com rádio, né, em São Paulo, a gente falando sobre isso na rádio, pessoas que queriam se suicidar ligando para nós na rádio, isso foi mudando a minha perspectiva sobre o poder da comunicação. Isso me tornou um apaixonado por comunicar, por aprender, por ensinar, por pregar. Então, e foi completamente diferente a partir desse ponto que eu me apaixonei para de antes, que não era a minha primeira paixão. Minha primeira paixão era cantar, ministrar louvor e essas coisas, administrar, eram minhas primeiras paixões. Quando isso inverteu, mais tempo, mais dedicação, mais livros, mais pesquisa, mais desafios foram sendo criados, que me tornou e me trouxe resultados melhores para isso, me trouxe grandes oportunidades por causa dessa dedicação. A paixão também ela vai fazer você se tornar mais resistente. Quem é apaixonado por uma situação não para por um não para por um fora, não para por falta de dinheiro, não para por falta de recursos, cria ambientes, cria situações, cria formas, vai atrás de pessoas que possam ensiná-la, porque a paixão tem esse poder de fazer a gente estarmos juntos, de queremos vencer. A paixão te faz resiliente, né? A paixão também te faz, às vezes, incansável. Isso é interessante. Quando você é apaixonado por alguma coisa, você não se cansa de fazer aquilo. É como, voltando à história do músico, o músico dorme com o instrumento, né? Acorda de manhã, ele não se cansa. Você pega para o músico e fala assim, fica quietinho um pouquinho agora que nós vamos fazer outra coisa. Ele fica quietinho, mas os dedos dele não param, né? A mão dele não para. Ele fica quietinho, mas ele não consegue parar, porque aquilo é a paixão. Ele tem uma ideia, ele tem um pensamento, ele tem uma música que ele escuta, ele já quer parar e ouvir, né? Ele fica incansável. Então, a dica que eu quero dar hoje para você é que nesse tempo de quarentena, comece a procurar de novo o que é a verdadeira paixão do seu coração. Repense isso. Esse é o tempo que você está tendo, né? O que você gosta? Eu comecei a repensar algumas paixões. Estava tão atarefado, fazendo tanta coisa, correndo atrás de tantas coisas, que percebi que muitas dessas coisas não é o que há de meu coração e nem é o que deveria estar eu fazendo. Poderia ter delegado, poderia ter passado para outra pessoa que tenha paixão para isso, né? Mas na verdade não, a gente vai se acumulando de atividades e vai abandonando o seu chamado, o seu propósito e a paixão do seu coração. Então esse é o tempo de você parar e repensar, dizer assim, espera um pouquinho, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de me comunicar, eu gosto de cantar, então, e desenvolver isso, e priorizar isso para a sua vida. Há muitas distrações, há muita coisa que vai puxando a gente para longe daquilo que deveria ser a nossa dedicação. Eu conheço muitas pessoas, você deve conhecer também, talvez você seja assim, isso não é um problema, mas para você repensar, porque não sabe qual é a sua paixão, ou porque se acha apaixonado por tudo, né? Não consegue definir a sua prioridade. Então, muita gente falando, convidando, pedindo e tirando você do foco, que não vai fazer você conseguir ter um resultado. Então priorize aquilo que é a sua paixão. Se a sua paixão é ler, é estudar para poder ensinar, tenha um tempo para isso. Você afaste aquilo que vai atrapalhar. Essa é a segunda dica que eu quero dar. Além de você priorizar, proteja a sua paixão. Porque é muito comum as pessoas trazerem dificuldades, problemas, falarem que a gente não pode fazer, trazer situações na nossa vida que a gente não deveria estar envolvidos, batalhas que não são nossas, lutas que não são nossas, que vão afastando a gente da nossa paixão. Então pense
mais questão de proteger, né? Pense nas pessoas que têm paixões iguais a você, que têm objetivos iguais, que você pode se associar, que você pode conversar com essas pessoas para desenvolver, crescer, para que a sua paixão seja atingida. Então pense nessas pessoas como pessoas que possam ser apoio para você, pessoas que te encorajam os seus sonhos, ao invés de dizer que você não pode fazer, pessoas que conversam com você sobre isso. É interessante que pessoas que protegem a sua paixão, com pessoas que encorajam, com pessoas que indicam, são pessoas que acabam atingindo o seu objetivo. Vá atrás da sua paixão, querido. Às vezes você precisa repensar o seu dia, o seu horário. Não dá para fazer isso o dia inteiro. Às vezes, poxa, pastor, mas eu estou num tempo que eu não consigo. Eu tenho filhos, eu tenho o meu marido, eu tenho meu trabalho, eu sou professor, eu tenho escola, eu tenho uma série... Ok, eu entendo isso. No começo do meu ministério eu não podia me dedicar exclusivamente àquilo que eu sou apaixonado. Mas você pode separar 1 hora por dia, meia hora, 2 horas por semana. Uma hora por dia é o ideal. Você começa lá meia hora na hora do seu almoço, você vai estudar, vai ver. Hoje em dia nós temos a possibilidade de você ver vídeos, assistir. Isso vai desenvolvendo o seu coração, né? E a maneira de descobrir a sua paixão, para aqueles que falam assim, pastor, eu sou apaixonado por tudo. Não, eu entendo isso, mas a maneira que você vai descobrir a sua paixão é se você olhar para a sua missão. Qual que é a sua missão? O que faz você se sentir realizado? Sabe aquela coisa de você ficar o dia inteiro fazendo um monte de coisa, trabalhando, e no final do dia você sentiu que você não fez nada? Já sentiu isso? Aquela coisa de você tá tão atarefado, tão cheio de trabalho, e respondendo telefonema, ele está atendendo pessoas, respondendo WhatsApp, e no final do dia você fala, nossa, o dia passou e eu não me sinto vazio, porque eu não fiz nada. Esse vazio é porque nada daquilo que você fez naquele dia tinha a ver com aquilo que era a paixão do seu coração. Então, aqui que está a dica, né? A paixão geralmente está ligada com a missão, com aquilo que é o propósito de vida, aquilo que você sente que é o seu chamado, né? Essa é a paixão. Então para um pouco para pensar, olha, por que eu gosto tanto de estudar? Porque eu gosto de ensinar, então a minha paixão é ver pessoas crescerem em conhecimento, porque eu gosto de estar preparado para poder instruir. Ok, então você está começando a achar a sua missão, seu propósito, seu chamado, que está envolvido com a sua paixão. Porque quando aparece um filme, aparece uma matéria de jornal, falando de idosos, falando de pessoas com deficiência, você para na hora que está fazendo, senta e fica prestando atenção, olhando aquilo com todo carinho. E às vezes até uma lagrimazinha nos olhos. Porque aquilo é a tua paixão, aquilo arde o seu coração, ajudar pessoas, a ser um apoio para alguém. Porque quando as pessoas falam sobre desenvolvimento, projetos, crescimento, startups, empresas, empreendedorismo, aquilo te chama muito a atenção, porque ali está relacionado a algo que atrai o teu coração, né? Para mim, por exemplo, quando eu vejo pregadores, pessoas ensinando a palavra, bons pregadores conseguindo comunicar para milhares de pessoas, aquilo me chama atenção. Eu falo, como é que ele consegue pregar para 40 mil, 50 mil pessoas? Como é que ele aguenta as críticas disso? Isso me chama atenção, porque está relacionado com a minha paixão. Hoje nós sabemos que quem vai atrás da sua paixão, mesmo que não tenha tempo ainda para se dedicar exclusivamente de tempo integral, mas começa a se declarar nessa direção e priorizar e afastar os impedimentos e tirar as pessoas que vão atrapalhar você, protegendo a sua paixão, essas pessoas elas acabam tendo mais sucesso, mais desenvolvimento. E a quarentena veio aí talvez para você repensar isso. Você parou uma série de coisas, sua vida parou e agora você pode pensar, puxa, tudo isso que eu fazia não era muito bem o que ardia meu coração, mas eu posso fazer agora o que arde meu coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer um review então? A paixão é o entusiasmo, é a força. A paixão te protege, te torna resiliente. A paixão é aquilo que faz você fazer com mais dedicação, sem precisar de esforço, sem precisar se sentir obrigado. Você tem desejo de fazer. E isso é muito importante porque nesse tempo a gente pode repensar essas coisas que a gente fazia e pensar no futuro onde nós possamos estar mais focados naquilo que abre nosso coração, porque mais que o talento é a paixão que leva o sucesso. Tem gente que tem talento, mas não tem paixão, então não consegue sair da média, sair da mediocridade.
Para terminar, quero deixar 2 perguntas para você. Primeiro, o que realmente arde o teu coração? O que faz você se sentir, sabe, ativo, ativado, cheio de alegria, cheio de energia? Quando você faz, você fala, uau, que bacana, gostei. Segunda coisa, o que realmente você pode se apaixonar? Porque isso é uma coisa interessante. Às vezes você tem um pouco de paixão por aquilo, mas você ainda não está apaixonado completamente. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu gosto muito de ensinar, mas gosto muito de ensinar presencial. Ensinar por câmera ainda é uma experiência nova, mas eu posso me apaixonar por isso, eu posso aprender a entender os resultados, entender. E esse tempo de quarentena me ensinou a importância disso. Então, o que você hoje pode colocar um pouco mais de gás, mais de energia na sua paixão? Esse é o tempo de você repensar tudo isso. Que Deus abençoe sua vida. Quero convidar e pedir para você compartilhar esse podcast. Se você puder ajudar o nosso canal aí do YouTube, entra lá, se inscreve, curte, porque isso é importante para a gente hoje, nesse tempo, estar conectado. Escreve no chat também suas ideias, temas que a gente pode abordar aqui de liderança, que pode ser útil para você. Amém? Deus te abençoe e que você tenha uma semana de graça aí, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!